Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos então chamar esses nossos amigos para hoje, para fazer esse passeio histórico em Sodoma e Gomorra. Vamos lá, boa noite, Álvaro Moderrai, seja bem-vindo. Olá, Denise, uma ótima noite a todos que estão conosco, por todas as web rádios, web TVs parceiras. Já estava com saudade desse encontro. Vamos chamar também o nosso amigo Jorge Elahá. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Boa noite, Denise, Shavua Tov, Álvaro. E uma boa noite muito especial para todos os companheiros que estão ligados conosco através dos vários canais que transmitem essa nossa atividade do IGESE. Eu estava aqui refletindo um pouco, Denise, que o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, ele está evidentemente sediado em Goiás, mas eu estou em Porto Velho. O Álvaro está na Bahia. Você está em Santa Catarina. Santa Catarina. A Web Rádio Fraternidade transmite de Goiás. A Rádio Amigo Espírita transmite de Auriflama, no estado de São Paulo. A TV Secal também é de Santa Catarina. É. Isso. Então, nós estamos aqui, na verdade, fazendo um trabalho que integra o movimento espírita do Brasil e oferece para nós um desses grandes instrumentos poderosos de divulgação da mensagem espírita, que é a internet. Então, queria aproveitar para saudar todos os companheiros que estão ligados conosco através dos vários canais que hoje fazem essa transmissão dessa nossa atividade. Estava com saudade desse nosso evento e uma boa noite, portanto, para todos nós. Antes de dar início, então, Álvaro e Jorge, vamos à nossa prece inicial, mas hoje a nossa prece inicial é muito especial. Só vou dizer no final por que ela é especial. Vamos à nossa prece inicial? Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aquele que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dai-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faz-nos contemplar a tua luz através de nossas lágrimas, e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dai-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas horas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Assim seja. Oração da serva cristã, pelo espírito de Agar. Agar. Viu que lindo? Que legal. Chama a oração da serva cristã pelo espírito de Agar, que é justamente a mãe de Ismael, não é isso? Sim. Lindo, né? Linda essa oração. Lindíssimo. Bom, mas eu deixo agora com vocês a condução desse estudo e depois eu volto com as perguntas. Até daqui a pouco, gente. Daqui a pouco eu estou de volta. Até já. Ok.
Vamos começar? Uma boa noite para todos nós. Esse nosso evento, essa nossa atividade que desenvolvemos, é uma iniciativa do IGESE na tentativa de nós fazermos uma reflexão sobre alguns pontos que estão contidos na Torá à luz do Espiritismo. Não é objetivo nosso fazer um estudo, uma exegese do texto bíblico, como se isso constituísse artigo de fé espírita. Não. Nós não estamos aqui para defender, de certa maneira, as condições apresentadas pelo texto bíblico, como se isso fosse o conteúdo que a doutrina espírita esposa. Nós vamos buscar dentro do texto de Moisés as gemas preciosas que ali se encontram e que nos ajudam a entender de maneira mais clara os tesouros de sabedoria que estão ocultos dentro desses textos e as conexões que existem com o próprio Evangelho de Jesus. Nós vamos encontrar, portanto, nessa leitura, não o objetivo de tomarmos o texto bíblico para justificar o que tem dentro dele, mas dar a leitura espiritual que ele precisa ter para que a gente entenda o propósito desses livros que nos foram oferecidos. Só para deixar claro o que a gente está dizendo, eu vou dar só um exemplo. Nós tivemos aqui a chance de ver os dias da criação apresentados por Moisés, que são de 6 dias, mas isso em absoluto significa dizer que nós estamos, com esse estudo, validando a proposta literal de que o mundo tenha sido criado em 6 dias. É apenas uma reflexão sobre esses textos, procurando as conexões entre a obra de Moisés e a obra de Kardec. Por isso, o título da nossa atividade como sendo de Moisés a Kardec. A conexão entre esses dois saberes distanciados no tempo, mas que possuem conexões muito interessantes e que nós estamos hoje aqui para trabalhar mais um pedaço desse conteúdo que a obra de Moisés nos oferece à luz da doutrina espírita. Álvaro, meu querido, aonde foi que nós paramos na última live, o último episódio da primeira temporada? Nós paramos logo após o nascimento de Ismael, contamos a história de Agar, a mudança do nome de Abraão e Sara. Nós, então, fizemos um apanhado até um pouquinho ao final da paraxá da porção Lech Lechá, que a gente, assim, denominou como 52 porções, onde a gente, às vezes, está gastando um tempo bem maior, né, Elahá, em cada uma dessas porções que deveriam ser semanais. Isso que o Álvaro está colocando é muito interessante, porque como que os sábios do judaísmo fizeram para o estudo da Torá? Do mesmo jeito que os cristãos têm um instrumento chamado ano bíblico, em que eles estudam porções do texto bíblico durante o ano para fechar, durante todo esse período, a leitura do texto como um todo, os sábios do judaísmo criaram também uma proposta de estudo da Torá, só dos 5 livros, para que elas sejam estudadas em 52 semanas, durante o ano. São chamadas as parashot. Parashá em hebraico é pedaço, porção, parte. Então, cada porção, cada parashá, constitui um trecho, razoavelmente até longo, porque são só os 5 livros para ler em um ano como um todo. E aí, a cada semana, você tem aquele trecho para ler. O que é bonito no judaísmo é que, neste momento, todos os rabinos do mundo estão lendo a mesma paraxá nessa semana, e todos eles produzirão interpretações distintas sobre o que eles enxergam sobre esse mesmo texto. Agora, pense, milhares de anos, milhares de rabinos ao longo da história, debruçados sobre as mesmas letras, encontrando interpretações e significados distintos a cada vez que seus olhos voltam para os pergaminhos. É fantástico a sabedoria que se acumulou ao longo do tempo. E hoje a gente estava discutindo que nós estamos fazendo mais ou menos seguindo esse modelo das parashot. Nós estudamos a primeira delas, que é Bereshit, depois pegamos a segunda, que é Noah, que é Noé,
Depois fomos para a terceira, Lech Lechá. Lech Lechá, inclusive, é muito interessante a tradução, Álvaro, se você quiser trazer para nós Lech Lechá, o que significa, só para a gente pensar. E quem é que é o personagem central de Lech Lechá? Fala para a gente. Lechet, em hebraico, significa ir, o verbo ir, alcançar, caminhar, ir em direção. Em direção a quem? Lechá. Ir em direção a você mesmo, ao seu interior. Algumas pessoas às vezes traduzem como vai você. Mas vai você para onde? Ao seu interior. E conta a história de Abraão. A gente tem um foco bem grande dentro da história de Abraão, dentro dessa paraxá de Lech Lechá. E é interessante, Elahá, que a gente fez bastante discussões, mas a gente percebe que esse primeiro patriarca provavelmente se arraste, se nós fôssemos assim dar a devida atenção, por muitos meses de estudo. Então a gente pensa alguns pontos importantes e vai trazendo aqui algumas histórias famosas, algumas histórias bíblicas que às vezes estão ainda de uma maneira um tanto quanto imatura no nosso psiquismo. A gente ainda está olhando para algumas delas de maneira muito literal. Então a proposta é a gente ressignificar isso, falar, poxa, tem uma lição moral aqui, não é um texto tão infantil, existe uma sabedoria eterna que se arrasta pela infinitude dos tempos. É certo. Então, na nossa última live, no nosso último episódio, nós paramos exatamente aí, no momento em que Abraão já estaria com 83, 84 anos e teria tido um filho, que seria Ismael, com a escrava Agar, que foi a autora da prece que a gente teve no início da nossa atividade, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A Agar, que aparece como autora da oração, tem o mesmo nome da mãe de Ismael, que era a escrava com a qual Abraão teria tido Ismael. E aí também comentamos na última das lives a mudança de nome que tanto Abraão quanto Sarai tiveram durante esse período. Ele ganhou mais um azinho, passou a se chamar Abraão, ganhou um segundo A, e ela perdeu o I do final do nome, tornando-se Sara. Mas aí ela já com 99 anos e ele com 100 anos de idade. E é aí, nessa etapa da vida deles, que vai acontecer um outro episódio que a gente vai contar daqui a pouco. Não percam no próximo bloco. Mas a gente vai comentar antes, aí, Álvaro, o parente de Abraão que veio com ele de Ur. Quem foi esse personagem que se deslocou junto com Abraão e que veio para essas terras de Canaã, a terra aí próxima de Canaã? Então, é interessante, aparece esse novo personagem, Lot, o sobrinho de Abraão, e ele vem de Ur, e ele acompanha Abraão por muitos anos. Ele desce até o Egito, e conta a história que Abraão era um homem muito rico, ele tinha muitas posses, muitas cabras, muitas ovelhas, muitos animais. E Lot acabou também se tornando um homem rico, mas tinha uma diferença entre os dois, porque Abraão, ele era dono de uma moral extremamente lapidada, ele tinha uma moral em um altíssimo nível evolutivo, e Lot já não era um homem justo. Nós não vemos o texto dizer que ele era um homem perverso, mas ele não era lá aquela Coca-Cola toda. Então, não era um exemplo. Não era um exemplo, Ele não era um grande exemplo de moralidade. O interessante é que Abraão tinha os seus pastores e Lot tinha os seus pastores. Abraão sempre instruía os seus pastores. Quando vocês forem passar por outro campo, coloca a focinheira nos animais para que eles não comam do capim dos outros. Mesmo que a terra de Canaã foi prometida a mim, ainda não é de minha posse. Então, tomem cuidado para que os animais não pastem.
em outros campos. Já Lote tinha os seus pastores e eles já agiam de maneira diferente. Eles falavam, olha, isso tudo um dia vai ser de Abraão, de seus descendentes, e então é melhor que a gente deixe as ovelhas, os animais comerem de qualquer campo. E os seus pastores começaram a brigar. Os pastores de Lote brigavam com os pastores de Abraão, e de Abraão com Lote. E Abraão, muito preocupado, e ele começou a refletir e pensar, as pessoas vão olhar para nós, vão ver parentes brigando e vão nos difamar, seremos maus exemplos ao mundo. O que acontece? Abraão sugere, Lote, você escolhe para onde quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Mas eu vou ficar pertinho de você, para se um dia você precisar, você me ligar. Não tinha telefone, mas devia ser por mensageiro. Então, você vai para algum lugar próximo, mas a gente precisa de se separar. Lote escolhe descer para o sul da terra de Canaã. Abraão fica um pouco mais ao norte. Mas ao sul da terra de Canaã, tinha uma região com um vale muito frondoso no seu verde, muito fértil na sua terra. E ele logo escolheu esse, porque assim suas ovelhas, seu rebanho poderia ter uma qualidade melhor, elas ficariam mais gordinhas, mas ali era próximo de Sodoma e Gomorra. Duas cidades onde nos contam que lá só haviam perversos. Haviam ladrões, haviam pessoas que ainda tinham extrema dificuldade moral. A gente vai falar um pouquinho mais do que é Sodoma e Gomorra. Mas o interessante é que o texto vem trazer duas condições interessantes, dois equívocos que nós devemos aprender da decisão de Lote. Primeiro, Lote decidiu se separar de Abraão. Abraão era um homem justo, um homem de uma qualidade moral muito alta. Aqui, a escolha dele se separar desse homem justo, ainda não estando pronto para recorrer ao mundo, ou melhor, percorrer o mundo, exemplificando, foi um equívoco. Estar ao lado, aprender com pessoas que nos dignificam moralmente e que nos educam por seus exemplos, é uma grande oportunidade. E aqui nós... Sim? Aqui fica um exemplo interessante para nós, não é? Da gente não se afastar das pessoas que podem nos ajudar espiritualmente. Você tem alguma conexão disso com a parábola do filho pródigo? Porque na parábola do filho pródigo, o filho diz ao pai, pai, me dá parte da herança. E o pai dando parte da herança para o filho, já mostra aí duas coisas interessantes. Não se pede herança de pai vivo. Se pede herança de um pai é porque você considera que ele está morto. Então isso já mostrava a relação desse filho com o pai. E quando ele pega o dinheiro, ele não fica próximo do pai. Ele vai para terras distantes, como nós costumamos fazer quando nós temos alguém que a gente percebe que a nossa imperfeição se sente incomodada com a virtude do outro, apesar do outro não fazer nada de nos constranger, nós nos envergonhamos de estar na presença daqueles que são virtuosos. É como acontece no mundo espiritual. Não há ninguém que vem para segregar os espíritos. Somos nós que, por nós mesmos, conforme diz Emmanuel na obra Justiça Divina, numa página chamada Por Nós Mesmos, acho que fica na página 15 desse livro, e diz que por nós mesmos nós nos excluímos da Assembleia das Almas Evoluídas. Então somos nós que nos retiramos da presença dos espíritos que podem nos auxiliar. Aí fica uma reflexão, até que ponto nós temos aproveitado as oportunidades que a vida tem nos concedido de estarmos próximos daqueles que de alguma forma poderiam ser luzeiros diante das nossas vidas, pelas nossas imperfeições, e nós preferimos
o escondido dos nossos defeitos, a caverna escura das nossas imperfeições morais, do que aproveitarmos as chances que o Senhor nos concede de convivermos com o que é superior, para que a gente aprenda a fazer um novo caminho. Muito interessante, Elahá, muito bom você colocar isso. Outro ponto interessante é o fato de Lot se estabelecer em busca das facilidades financeiras, das facilidades materiais, em um ambiente do qual ele ainda talvez não estivesse preparado para enfrentar. Eu gosto de citar o exemplo de Saulo quando procura Gamaliel. E ele, Gamaliel, seu mestre, no deserto de Palmira, o instrui que ele talvez não estivesse pronto para retornar a Jerusalém e se defrontar com o seu passado, que ele deveria talvez ir até o oásis de Dan, se isolar, estudar, compreender, refletir, fortificar-se, para depois lidar com as situações de adversidade. E aqui existe uma Mishnah no Pirkei Avot, na Ética dos Sábios, ou Ética dos Pais, que nos diz que devemos tomar cuidado para não nos associarmos com os perversos. E é interessante que isso é utilizado no Evangelho quando Jesus está com os publicanos, quando Jesus está com os pecadores. Ele poderia estar sendo julgado como quem estivesse se associando, mas não na condição daquele que já na sua situação de espírito puro, muito mais de espírito crístico, ele acolhe os arrependidos e não mais os perversos, os que se equivocaram num passado, mas escolheram um novo caminho. Então nós temos uma série de missionários que vão a presídios, que vão a lugares onde ainda nós encontramos a dificuldade moral, a dificuldade humana, a dificuldade material, a dificuldade, talvez, as mais difíceis do mundo. Mas estes se fortificam e vão para influenciar, para educar, para acolher, para consolar, para deixar lições eternas aos espíritos daqueles que se equivocaram. E a gente vai perceber que a história de Abraão, ela está muito ligada à dedicação de seu espírito aos esquecidos e aos necessitados. Aos esquecidos do mundo e aos necessitados do mundo. Então, a gente percebe que essa passagem, ela é muito fácil da gente se perder, porque a gente percebe os fariseus se perdendo nessa condição. A gente percebe Saulo, como foi dito, sendo orientado de uma maneira onde ele pudesse influenciar e estar pronto para se fortalecer no seu caráter e seguir na sua missão. Agora, quer comentar, Elahá, ou eu posso falar um pouquinho de Sodoma, como era essa cidade? Pode continuar. É que eu estava sem microfone. Pode seguir. Então, conta o texto, o Midrash, a tradição oral do povo judeu, Álvaro, Sodoma. Oi. Só não quero que você entre na destruição. Ah, tá. Você vai entrar Ainda na não. destruição agora? Ainda não. Você vai entrar... Ok. Só para como era a cidade. Conta que Sodoma e Gomorra eram cidades onde viviam os homens mais perversos do mundo naqueles dias. Era proibido por lei alimentar um pobre. Era proibido por lei alimentar uma pessoa que estivesse na necessidade de um alimento, estivesse passando fome. É claro que isso... Oi. Acho que eu ia falar, que eu vou falar, você ia falar. O que o Álvaro está colocando é um midrash. O que é um midrash? Um midrash é um texto que não está no corpo bíblico. Se você pegar lá o Gênesis, mas esse negócio que o Álvaro falou não existe. Isso aí são midrashim. Os midrashim são histórias que os sábios judaicos, os sábios rabinos, eles têm como se fosse intuição, eles escrevem esses textos e eles são incorporados como se fosse uma literatura auxiliar ao texto daquilo que nós entendemos como sendo a Torá.
Numa comparação grosseira, os Midrashim parecem muito com as obras subsidiárias. Então, você tem a obra básica, que seria a Torá, e os Midrashim, que ficam como as obras subsidiárias. Aí você, tem um Midrash que fala sobre isso. Eu conheço um Midrash do Rabino tal que fala... Então, são pequeninas informações que eles se encaixam no texto. O Midrash nunca pode negar aquilo que está dentro da Torá. Ele apenas faz a ponte de determinados elos que não estão claros, trazendo informações adicionais. O que o Álvaro está falando é um Midrash referente exatamente à constituição da vida social de Sodoma e de Gomorra. Vai, Álvaro. E é interessante que eles falam que não apenas não se podia fazer a caridade, mas também quando se via um peregrino, um viajante, passava por aquelas bandas, por aquelas cidades, então ali ele seria roubado, surrupiado, as maiores barbáries seriam feitas com ele, com estes. Ninguém podia convidar um desconhecido para ir para sua casa. Conta um outro Midrash que certa feita tinha 2 moças na beira de um poço. E uma olha para a segunda e vê que ela estava muito pálida, muito fraca, e ela pergunta o que está acontecendo. Ela diz, eu não tenho comida na minha casa. Mas como não se podia fazer a caridade, ela ia morrer de fome. Ela então se compadece, fala, fica aqui, eu vou na minha casa, vou pegar um jarro de farinha de trigo, de farinha, eu vou trocar o meu jarro com o seu de água, assim você vai ter comida para a sua família toda. Mas tinha alguém de longe que viu toda essa história. Quando aquela entrega o jarro com farinha, ele conta aos juízes de Sodoma. Esses juízes de Sodoma condenam à morte aquela mulher que apenas tentou fazer uma caridade. O interessante é que não são apenas Sodoma e Gomorra, são Sodom, Amorá, Gomorra, em português, Admá, Tzvoim e Tsoar. Eram 4 cidades. E dentro dessa condição, dessas cidades tão perversas, Deus, diz o texto bíblico, agora voltando para o texto bíblico, diz, eu vou destruir essas cidades. E aqui é interessante. É interessante porque a gente fala assim, nossa, mas que Deus punitivo, que Deus que é esse que vai trazer destruição, que Deus é esse que está trazendo a condição de acabar, aniquilar com algumas cidades por conta da condição moral? Então, aqui eu quero trazer algumas histórias que vão nos ajudar a compreender. A primeira delas, nós encontramos na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Há 2000 anos pelo Espírito Emmanuel. Jesus se encontra com o senador Públio Lentulus à beira do lago de Genezaré. O senador Públio Lentulus, que tinha uma conversa de coração para coração, de espírito para espírito, ele se dobra os joelhos e cai em pranto. E ele começa um diálogo com Jesus. O interessante é que nesse diálogo, eu vou fazer a leitura, peço desculpas, mas para que a gente possa ver a linguagem e possa entender como isso soa similar e vem trazer um ensinamento importante da doutrina dos espíritos. Num minuto, o senador Públio Lentulus se lembrou da cidade dos Césares, coberta de triunfo, de glórias, cujos monumentos e os poderes acreditava naquele momento que fossem imortais. Todos os poderes do império são bem fracos e todas as suas riquezas miseráveis, diz Jesus, quando ele pensa na glória do Império Romano. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todo sábio, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno para os tribunais de justiça do meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro do esforço de outros trabalhadores mais dignos do progresso. O que a gente está vendo aqui? Numa linguagem simbólica, numa linguagem parabólica, no texto de Gênesis. Lei de destruição.
trazida pelos espíritos, por exemplo, na questão 728 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a destruição? Sim, é preciso que tudo se destrua para renovar-se. O que chamais de destruição não passa de uma transformação. O que está nos ensinando o livro de Gênesis não é que Deus é punitivo, mas ele está ensinando que nós temos livre-arbítrio, que aquela constituição daquelas cidades, daquela condição de moralidade, se equivoca no seu livre-arbítrio, constrói situações que, pela lei de causa e efeito, devem se destruir. Eu não estou falando da destruição, defendendo uma destruição física das cidades, mas apenas explicando que o texto de Gênesis está trazendo a lei de destruição. Assim como nós enxergamos Jesus, o amor, conversando com Emmanuel, com o senador Públio Lentulus, e dizendo: o Império Romano, um dia, não vai passar de cinzas. Porque tudo aquilo que é eterno é o que é plantado e constituído por Deus. É aquilo que nós constituímos em direção a Deus. E aqui, Sodoma e Gomorra precisava de renovação. Então, eu vou passar para você, Lahá, um pouquinho. Ok. Quero fazer aqui um comentário no seguinte sentido. Nós encontramos no texto do Novo Testamento uma obra muito interessante que é o Apocalipse, que fala de destruição, fala que no final dos tempos as estrelas cairão do céu sobre a terra, que a lua se tornará em sangue, o sol também perderá a sua luz, e aí traz uma série de informações sobre destruições. E todos esses sinais de destruição, eles sempre foram interpretados pelos religiosos como se, nos períodos de transição da Terra, nós fôssemos enfrentar cataclismos do ponto de vista físico. Quando Allan Kardec vai tratar a questão do cataclismo, da destruição, como Álvaro está comentando de Sodoma e Gomorra, ele destaca que o período de transição da Terra não deve ser visto como um período de transições geológicas, como se a transição fosse marcada por um furacão, um tufão, um terremoto, um tsunami, um treco desses. Diz Kardec mais, não estamos isentos de, no período da transição, termos furacão, tufão, terremoto, tsunami, etc. Não estamos isentos, e realmente não estamos isentos, porque isso faz parte da própria condição do planeta. Mas Kardec diz que o problema da convulsão, da guerra, da destruição e de tudo mais, é ideológico, é sociológico, não é físico. Assim como no Apocalipse, aquelas batalhas, que se fala da batalha do Armagedon, que é a batalha do bem contra o mal, não é uma batalha física, é uma batalha ideológica. Até porque, diz o Apocalipse, que as estrelas cairão do céu sobre a terra. Gente, nenhuma estrela pode cair do céu sobre a terra, porque se cair a primeira, a terra é que cai na estrela, porque a estrela é muito maior do que a terra. Então, a estrela significa os símbolos de poder, né? Os homens poderosos têm um monte de estrela assim no... Então, as estrelas vão cair, significa haverá uma inversão de valores. E hoje nós observamos um processo, não sei quem é que não está conseguindo ver isso, mas nós estamos numa convulsão social. Nós estamos na efervescência de uma convulsão de ideias, de princípios, de pensamentos. A nossa sociedade está abalada como nunca em termos da destruição dos seus próprios valores. Então, quando se fala da destruição do Apocalipse, não se deve pensar numa destruição física. Quando se fala da destruição da transição planetária, não se deve pensar numa destruição física. E quando se fala de uma destruição de Sodoma e Gomorra, com enxofre, com isso, com aquilo, não interpretemos isso do ponto de vista físico, mas interpretemos que uma sociedade que possui uma estrutura desse modelo, distante do amor, distante da paz e cheia de vícios, de determinadas condutas equivocadas do ponto de vista da relação das pessoas, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente também,
Mas essa maneira de nós convivermos de maneira equivocada e distante do amor promove uma destruição, a própria cidade se autodestrói. Jesus depois diria isso quando diz que a casa dividida sobre si mesmo, ela rui, ela se destrói. Então assim acontece. Se nós temos uma sociedade marcada pelo desamor, pelo ódio, pela violência, por uma série de desequilíbrios do ponto de vista afetivo, nós vamos perceber que essa sociedade ela caminha para a sua destruição. E todos os impérios da Terra, eu disse todos, Império Grego, Império Romano, Império Otomano, todos os impérios, quando eles entraram em processo de declínio, porque todo império tem ascensão, apogeu, glória, declínio e queda, quando eles entram em declínio para ir para a queda, há alguns sinais que eles dão. Um dos sinais, a arte se deteriora, a beleza da arte se destrói. Dá só uma olhada na nossa arte hoje, tá? A arte, ela se destrói. Nossas músicas, nossa pintura, nossa literatura, nossa escultura, como é que está a genialidade, quais são os nossos grandes gênios dessa área hoje. Então, a arte se destrói e se segue um período de perversão da sexualidade. O Império Romano viveu isso, o Império Grego, os impérios, antes da sua queda, passam por isso. O nosso Ocidente também está passando por um período de profundas alterações do ponto de vista dos seus valores. Então, Sodoma e Gomorra não podem ser interpretados por nós como cidades que veio do céu um enxofre, buf, destruiu tudo, como se Deus fizesse um julgamento fora do ser humano para exercer a destruição. Isso decorre da implosão dos valores humanos que fazem sucumbir as sociedades divorciadas do bem. Maravilhoso, né? Nós construímos impérios de egoísmo e vaidade e eles sucumbem, né? Interessante. Sozinhos, eles caem só. Eles caem só. E é interessante que Sodoma e Gomorra, o texto fala bastante sobre a ausência de valores conectados à sexualidade, como você colocou também na sua fala. Então, traz reflexões bem importantes, né, Barra? O interessante que a gente vê é que Abraão, ele estava muito preocupado com tudo isso. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho mais sobre essa preocupação de Abraão, mas ele tinha esperança de que as pessoas de Sodoma e Gomorra pudessem se renovar. Ele vivia com a ideia de que eles pudessem se salvar. Então tem um trecho que diz: Deus, o Senhor é juiz do mundo inteiro. Se destruir o povo de Sodoma, todos alegarão: Deus é um Deus que mata pessoas. Por favor, não seja tão rigoroso com o seu julgamento. A preocupação de Abraão era com a imagem do Criador do universo, por conta de suas leis, que nós mesmos buscamos pela má utilização do nosso livre-arbítrio, causas que muitas vezes possuem efeitos dolorosos, tanto no sentido individual como coletivo. Então, Abraão, ele, quando recebe a revelação através de sua mediunidade, que seria destruída a cidade, as cidades de Sodoma e Gomorra, ele discute com Deus. Ele fala: mas Senhor, se tiverem 50 justos, você vai destruir a cidade se tiverem 50 justos? E Deus, entre aspas, é tudo uma metáfora, uma grande parábola. Mas não tem. E se tiverem 45, 40, 35? Abraão vai tentando. 25, 20, 15, 10. E Elahá, é por isso que os judeus, se você quiser contar do Minyan para a gente, conta para nós um pouquinho. Quero contar, inclusive, dessa parte aí dos 50. Ele diz assim: se tiver 50 justos, você salva a cidade? Aí Deus diz: se tiver 50 justos, então eu não destruo. Se tiver 50, não destrói? Não, então tá beleza. Então, já que você não destrói por 50, poxa, se tiver 40, você não vai destruir, né? Porque é por causa de 10 justos. Já que salva a cidade por 50, salva por 40.
naquele bom estilo judeu, ele vai barganhando no valor. Aí ele baixa para 40. Aí Deus fica, já que eu salvo, 10 não é nada, Senhor, por 40 salva, tá bom. Se tiver 40 justos, eu salvo. Então, se eu salvo, se tiver 40, salvo. Então, pronto, se o senhor salva com 40, se faltar só 10, que é pouquinho, tiver só 30, não, Senhor, só 10, 30. Aí, tá bom, se tiver 30, eu salvo. E assim ele vai baixando até chegar em 10 justos. Dentro do judaísmo, existe uma oração que é feita pela manhã, chamada minhã. Não confundir minhã com manhã, mas minhã é o nome da reza que é feita pela manhã, que reúne 10 homens, os 10 justos. Isso é, de certa maneira, um sinalizador para Deus, porque ele vai descendo até 10. Aí, se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Nem 10 ele racha. Por isso que a cidade é destruída. Então, quando os judeus de manhã se reúnem para fazer a minhã, eles estão dando um sinal para Deus. Senhor, aqui tem 10 justos, tá? Para que a cidade não seja destruída, os 10 justos se reúnem de manhã na sinagoga para salvar a cidade como um todo. É bonito, né? Muito legal. Você sabe, Elahá, que quando eu morei em Israel, um tempo eu morei na Yeshivá. Na Yeshivá não tinha. Yeshivá é onde centros de estudo, onde se estuda o Torá, o Talmud. Era muita cobrança. Eu falei, não, já eu consigo morar sozinho e não, vamos assim dizer, cair no mundo. E eu fui morar sozinho. Só que eu aluguei uma casa que era embaixo de uma sinagoga. E eram judeus marroquinos. Você também, né, judeu marroquino? Eu também tenho bisavós judeus marroquinos. E eles começavam a rezar no primeiro raio do sol. Era 4:30 da manhã, 5 horas. E quando faltava minhã, eles me chamavam. Eles iam na minha casa 4 horas da manhã. Aí eu falava pro meu irmão, finge que não tem ninguém, finge que a gente já saiu. Porque 4 horas da manhã tá difícil. Eu tenho um tio, muito pobre. Então, o que ele fazia? Ele acordava de manhã cedo e ficava próximo da sinagoga na madrugada, esperando para o pessoal que vinha para fazer a oração da minhã. E como sempre faltava um ou outro, ele se oferecia para completar a minhã e as pessoas pagavam para ele. E ele cobrava para ir para, você vê? Para ele poder ir, ele ia para lá para completar a minhã. E os judeus ricos pagavam para ele para que ele pudesse ir para lá, para fechar o grupo de 10, para que a cidade, então, pudesse ser salva pela oração dos 10 homens justos. Eu tenho até um amigo que está assistindo aqui, seu Vitor, eu vi o comentário dele há um tempo atrás, e ele conta que acho que em Nova York, uma vez ele passando, e falou, vem, a pessoa começou a chamar, porque ele tem fisionomia, ele parece um judeu, começaram a chamar ele porque faltava um para completar o minhão. Então é interessante. Mas o ponto aqui que a gente encontra é que eu falei, nossa, Abraão era um homem de uma extrema bondade, de uma condição moral evoluidíssima. E daqui a pouco, no próximo episódio, talvez, a gente vai falar do Akedat Yitzhak, vai falar do sacrifício de Isaac. E a gente fala assim, nossa, mas Abraão falou para o sobrinho dele ir para longe, que bondade é essa? Cadê a resignação desse homem? Cadê a indulgência desse homem? Ele leva o filho dele para colocar a faca no pescoço dele? Como que acontece isso? Que homem bom era esse? O exemplo de bondade que está sendo trazido aqui, com o primeiro de todos os hebreus, é aquele que veio para os esquecidos do mundo. É aquele que veio para aqueles que não tinham quem orassem por eles, os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Eles não tinham quem orasse por eles. Eles não tinham quem se preocupasse por eles. Então, Abraão, ele servia ao mundo através da caridade. E ele orava, intervinha, discutia, entre aspas, com Deus, que é uma parábola, discutia com Deus sobre o que estaria sendo feito com os seus filhos, com os seus irmãos de Abraão, que ainda não tinham uma condição de moralidade mais evoluída.
Agora, Elahá, você quer contar um pouquinho do nosso... Quero contar. Mas quero contar uma outra história antes para a gente encaixar essas duas na leitura que agora a gente vai falar sobre destruição. Na Grécia Antiga, nós temos histórias muito interessantes na mitologia greco-romana. Uma das histórias interessantes que nós temos lá é a história de dois personagens. Um chama-se Orfeu e ela se chama Eurídice. Eurídice é filho de uma deusa, de uma musa, com Apolo. E ele, ao nascer, ele era dotado de um dom extraordinário para a música. Ele tocava a lira muito bem. E quando ele tocava, ele fazia com que as pessoas se acalmassem, os animais se acalmassem, a própria natureza se acalmava quando Orfeu tocava. Ele, portanto, era tido como uma figura singular, pelo dom de excelência da música que ele possuía. E ele era apaixonado por Eurídice. E eles eram, portanto, noivos, estavam prometidos de casar. Mas havia um homem chamado Aristeu, interessado em Eurídice, que a perseguia sistematicamente, e ela fugia dele porque ele tentava, de alguma maneira, seduzi-la. E numa das vezes em que ela estava tentando fugir de Aristeu, ela fugindo dele, uma cobra, olha a serpente, a cobra veio e picou Eurídice, e ela, então, picada pela cobra, adoeceu e morreu. Orfeu ficou muito, muito abalado com a morte de sua amada, porque eles estavam se preparando para casar, para serem felizes. Então ele toma uma decisão singular com relação a isso. Ele disse: eu vou descer ao reino dos mortos e vou buscar Eurídice de volta. Então ele desce e vai até o Hades. O Hades era o lugar onde Hades reinava. O Hades era reinado por Hades, mesmo nome. E ele era casado com Perséfone. Hades era casado com Perséfone, que era filha de Ceres, era uma mulher mais sensível e tal. E ele então vai e intercede junto ao casal para levar Eurídice de volta, que ele a amava, que ele queria que ela ficasse. E aí Perséfone consegue convencer Hades a permitir que Orfeu leve Eurídice de volta para o mundo dos vivos. Mas tinha uma condição. Ele iria tocar a lira para ela iria reconhecer que era Eurídice, que era Orfeu que tocava. Então, quando ele começasse a tocar, ele deveria tocar e ir se afastando do Hades na direção do mundo superior. Mas ele não poderia olhar para trás. Ele tinha que tocar sempre olhando para frente. Mesmo que ela o chamasse, ele deveria seguir. Embora um pouco preocupado, ele aceitou, porque era a única forma que ele tinha de reaver sua amada. Então ele se mistura entre os mortos e começa a tocar a lira, até que Eurídice ouve a voz e diz: é Orfeu, e sai na direção dele. E quando ele chega perto dela, ela chega perto dele, ele começa a correr. Quanto mais ela tentava chegar perto dele, mais ele corria, porque acelerava a saída dela para que ela saísse do reino de Hades e ele pudesse tê-la de volta nos braços. E à medida que ela corria, ela dizia: Orfeu, por que você não me olha? Você não me ama mais? O que aconteceu? E ela vai se desesperando e ele corre cada vez mais para terminar aquela agonia, tocando desesperado, pensando com ele: vem, Eurídice, vem, vamos embora. E ela vai se desesperando, até que chega uma hora que ela diz: eu não vou mais seguir com você. Você esqueceu de mim. Você nem olha para trás. Você não gosta mais de mim. E ele, para tentar dizer a ela que ele amava, ele se vira e diz: Eurídice! E aí, perdeu a chance de resgatar sua amada. Voltou sozinho. Fecha o parêntese. Vamos para Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Muito legal. O que aconteceu na história? Nós vamos ter nessa história sobre Sodoma e Gomorra dois personagens que vão aparecer para Abraão antes, mas a gente não vai falar deles hoje, nós vamos falar deles na semana que vem. Só que quando eles estão com Abraão, o texto bíblico diz: e dois homens. São três, né? São três, isso. São três. Eles são designados como homens. Quando chega em Sodoma e Gomorra, que eles visitam
Ló, o texto chama eles de anjos. Ele não chama mais eles de homens, eles são chamados de anjos. E acontece, quando eles estão lá, aquilo que o Álvaro estava comentando. A cidade sabe que tem forasteiros. E como a cidade sabe que tem forasteiros, ela quer que eles coloquem eles para fora, porque eles querem explorar, saquear e matar os forasteiros. E Ló, desesperado, tentando proteger os homens dentro de casa para que eles não fossem atacados pelos que estavam do lado de fora. E é interessante o que Ló oferece para que eles não ataquem os forasteiros. Ló diz assim: eu tenho 2 filhas que nunca conheceram um homem, mas se for para fazer alguma coisa com eles, então eu abro a porta e deixo que vocês peguem minhas filhas e façam com eles o que vocês quiserem, mas protege os homens. Olha a cabeça de Ló. Aí nisso, os homens não respeitam Ló e tentam invadir para tomar a casa. E é quando esses homens, esses anjos, fazem um movimento com a mão e eles ficam como que cegos e não conseguem achar nem a casa, nem a porta, nem ninguém. Não acontece, eles não conseguem pegar esses anjos que estariam lá. E aí esses anjos, a muito custo, não é uma tarefa muito fácil, porque eles não estão muito aptos a fazer, preparados para partir. Os anjos ficam, pega um, pega o outro, vambora, Ló, vambora, pega a esposa de Ló, pega as filhas, vamos. E eu acho que se fosse fazer um filme seria uma cena terrível, porque é muito embaraço para conseguir tirá-los. Não é uma coisa que você diga, vamos, e todos saem. Vamos, e aí pega um, pega o outro, e é aquela dificuldade, até que com muita dificuldade, os anjos conseguem retirar Ló, sua mulher e suas 2 filhas da cidade. Eles vão saindo da cidade e a cidade começa a ser destruída. Enxofres, fogo, destruição. E a cidade está para trás. E os anjos dizem a eles: não olhem para trás. E isso tem uma conexão com a história de Eurídice e de Orfeu. Não olhe para trás. A orientação era: não olhe para trás. E quando a gente pega o Evangelho, Jesus diz: aquele que tomar mão da charrua, não olhe para trás. Olhar para trás significa visitar o passado. É ainda se prender ao passado. No livro Ceifa de Luz, no capítulo 45, existe uma mensagem de Emmanuel muito interessante, que ele faz uma imagem muito boa, em que ele diz que a vida, nós temos que nos comportar como o motorista do carro. O motorista do carro, ele tem que dirigir olhando para frente. Porque se o motorista dirige olhando para o retrovisor, ele bate. Porque a vida é para frente e não para trás. Mas ele precisa olhar o retrovisor, porque se ele não olhar o retrovisor, ele também bate. Mas ele diz: olhar para trás é como o motorista faz com o retrovisor. É uma olhada rápida para se orientar e os olhos voltam para frente. Olhar para trás no conceito apresentado em Sodoma e Gomorra, olhar para trás no conceito de Orfeu e Eurídice, olhar para trás no conceito da charrua, é mais do que isso. É se fixar no ontem, é esquecer do presente e passar para uma espécie de adoração daquilo que ficou. Como vai acontecer com o povo hebreu no deserto, que fica olhando para trás e dizendo: vida boa era no Egito e não aqui nesse lugar que a gente passa por sofrimento. É isso que é o olhar para trás. É nós não percebermos o presente, aquilo que Deus está nos dando. Nós olhamos para aquilo que, de certa maneira, nós temos dificuldade e não damos atenção para o que está sendo oferecido nesse momento para nós. E aí, nessa saída de Sodoma e Gomorra, eles vão andando, vão saindo, a destruição vai acontecendo, e quando eles já estão saindo da cidade a salvo, todo o esforço que foi feito, porque os anjos foram lá pela intercessão de Abraão. Abraão intercedeu pelo sobrinho, que não era lá uma maravilha de conduta, mas ele mesmo assim faz a intercessão. E pela intercessão de Abraão,
Esses espíritos vão lá, capturam essa família e diz: vem por aqui. E não olhem para trás. Eles vão saindo da cidade em destruição, e num certo momento que eles já estão a salvo da situação, a mulher de Ló, que na história não tem nome, a mulher de Ló não tem nome, ela olha para trás. Ela vira-se para olhar o que estava acontecendo em desobediência ao que havia sido dito. Saiam e não olhem para trás. Quando ela se vira, que ela olha para trás, diz o texto bíblico, e aí a gente tem que entender que isso não pode ser visto de maneira literal, ela se torna uma estátua de sal. Puf. E ali já era para ela. E Ló então segue a sua viagem apenas com as 2 filhas, porque a sua esposa, ao olhar para trás, perdeu a concessão de seguir para uma nova história, para um novo lugar, para recomeçar a sua vida. É interessante, Lahá, tem um Midrash que conta que quando esses anjos são recebidos por Lot, eles tinham a aparência de homens. Sim. Lot recebe eles. Daqui a pouco a gente fala como ele recebe. Mas é interessante nós temos 1 minuto, 2 minutos, tá? Para fechar. É interessante que eles são recebidos na casa de Lot e a população não sabia. Mas conta o Midrash que a esposa de Lot, querendo contar para os vizinhos, mas não podendo falar dedurar o marido assim na frente dele, pelo menos, ela vai na casa do vizinho e fala assim: Lot, eu vou pegar sal porque só a comida que você está dando não é suficiente. Vamos dar a comida com sal, que era nobre, né, o sal. Então, ela pediu sal. Quando os vizinhos falaram: você precisa de sal? A gente está com visitas. E aí que as pessoas vão atrás da casa de Lot. Então, o que a gente está vendo? No final, ela vira sal. É um processo... Você queria? Oi? Não era isso que você queria? Não era sal que você queria? Então, aqui o que está mostrando, o que a Kabbalah diz, é que como ela teve a transgressão com sal, a expiação teve que ser com sal. Interessante que coloca um mecanismo assim, muito a grosso modo, mas é uma condição interessante. E o mais interessante de tudo isso, para a gente encerrar e ir, é que Abraão, quando recebeu esses 3 anjos, ele recebeu lavando os pés, dando o melhor de comer, e ele ofereceu farinha, pediu a Sara que fizesse pães de farinha, não fermentado. Lot, ele não era lá aquele exemplo, mas ele era o único homem de Sodoma e Gomorra que, vivo, porque aquela outra mulher já não era mais viva naquele momento, recebeu os 3 da mesma forma, lavando os seus pés, dando o melhor de comer e oferecendo pães ázimo. A Páscoa judaica, a redenção do Espírito, aqui fica registrado a partir do mesmo que Jesus vai repetir na última ceia: lavar os pés. E vai comer o pão ázimo junto com os seus apóstolos, com os seus seguidores. Então aqui tem toda uma condição, um simbolismo da Páscoa, do processo de redenção espiritual, mas que outra vez a gente fala com mais profundidade, porque tem muita coisa, né, Elahá? Então, há uma conexão muito forte entre Sodoma e Gomorra com a questão da salvação. Assim como Ló e sua família salvavam-se daquela situação, através daqueles anjos que o visitavam, assim também o Cristo vem trazendo a libertação com a informação que traz. E acontece exatamente num ritual como o da Pêssar, da Páscoa judaica, em que se serve o pão ázimo, e Jesus lavou os pés realmente dos discípulos. Então essas conexões são muito interessantes. Né? Enquanto a Denise vem, posso contar só mais uma coisa? Curiosidade, não é fato, mas uma curiosidade. Que a gente tem que chamar a Denise. Denise, pode vir, né? Para cá com a gente, ler as perguntas. Mas o interessante é que conta, mas aonde seria Sodoma e Gomorra? É curiosidade, a gente sabe que a história é uma parábola, tem propósito moral, não que tenha acontecido, o Elahá explicou isso muito bem. Mas onde a gente tem uma concentração de sal muito grande, e que dizem
que seria Sodoma e Gomorra? Nas O proximidades Mar do Mar Morto, Morto. né? Mas gente, não tô falando que aconteceu a É, história, viu? É só para colocar uma curiosidade judaica. Alguns porque dizem não. os moabitas ficam exatamente ali nas proximidades do Mar Morto, né, também, que são os descendentes de Ló. Exato. Que aula, né? Que aula, gente. Maravilhoso. E temos perguntas sim, tá? Temos aqui, olha, do nosso amigo Daniel, que também está sempre junto conosco na maioria das lives do IGESE, que ele também é de Goiânia, né? Então tá aqui, ó, dentro do que houve na época de Sodoma e Gomorra, nos dias atuais, com a restrição social da pandemia, estaríamos disciplinando os impulsos dos hebreus para os cristãos convertidos? Grato, Goiânia. Na verdade, o que é que a gente percebe, Daniel? Tudo tem um propósito de educação. A pandemia, ela pode servir para um processo de educação. Eu disse pode, que pode ser que a gente não aprenda. Nós tivemos uma pandemia até mais gravosa do que essa há 100 anos atrás. Não aprendemos nada com ela. Passamos 3 anos de máscara, vivendo isolamento social e tudo que a gente está vivendo hoje. Alcançamos uma cifra de 33 milhões de óbitos, quando hoje a gente está na faixa de 2 milhões de óbitos. Alcançamos 33 da outra vez, só tínhamos 2 bilhões de pessoas no planeta, e depois que ela acabou, a gente não aprendeu nada. Nós temos que ver se a gente, na verdade, vai conseguir fazer um aproveitamento disso. Tudo é lição para a gente aprender, não é só essa pandemia. Tudo que a vida nos traz são oportunidades para que a gente refaça os nossos conceitos. Esse momento de pandemia é mais um deles, é mais uma oportunidade que a lei nos concede da gente rever conceitos. Se a gente puder aproveitar, ótimo, estaremos avançando na direção da transição planetária. Se nós não aproveitarmos, estaremos atrapalhando o processo da transição e nos inscrevendo para sermos aqueles que teremos que aprender novas histórias de um outro Cristo que não é o nosso, porque provavelmente iremos mudar de governador planetário. Depende de cada um de nós, né, Elahá? Deve depender de cada um de nós. E temos também a pergunta do Afonso. Uma dúvida. Os hebreus aceitam somente a Torá escrita e oral? Não leem os outros profetas? Aceitam somente Moisés? Não. É porque é como se fosse assim. Allan Kardec não é uma referência dentro da doutrina espírita. Então, os livros de Moisés, eles são como se fosse a Torá, é como se fosse a obra básica. O livro dos profetas é como se fosse a obra de Emmanuel, de André Luiz, que vem trazendo uma complementação dentro desse conhecimento, como se fosse assim, uma joia, e a Torá é a pedra da joia, mas a joia é maior do que a pedra. E os Midrashim, o Talmud, a Mishnah, a Guemará, eles não estão dentro do texto do chamado Tanar, que é o texto escrito. Eles são estudos complementares. Eles são obras que se juntam, que a gente vai aprendendo a valorizar e a mergulhar na sabedoria que elas trazem. Mas é como se nós tivéssemos 3 degraus. Um degrau é formado pela Torá, um segundo degrau é formado pelas obras que constituem o Tanar, que são aquilo que... O Tanar é a Bíblia judaica. Torá, Neveim e Retuvim, que é a lei, os profetas e os escritos, que é tudo que está na Bíblia chamado de Velho Testamento, isso é o Tanar. E existe um outro conjunto de obras periféricas que trazem iluminação, mas que não constituem o texto sagrado para os judeus, como, por exemplo, o Sefer Yetzirah, o Pirkei Avot, o Zohar, o Sha'ar HaGilgulin, o Talmud, a Mishnah, a Guemará, que mais que a gente pode buscar? O Sidur, todo um conjunto de literatura que são importantes, mas que eles não foram trazidos para constituir a base doutrinária que é
entendida pelos judeus, mas tudo tem valor, tudo é interessante para eles. E a gente entende, diz a tradição, que quando foi recebida a Torá, quando foram recebidos os 10 mandamentos, e ali a gente fala de Torá, porque Torá vem da palavra orá, instrução, ali foi dado também esse conhecimento que a gente chama de Torá Shebe'al Peh, Torá oral. Então, esse conhecimento ele é fundamental para se entender o texto. Ah, mas eu não sabia que existia esses textos. A gente conhece muito pouco, as pessoas às vezes falam. Mas Emmanuel explica lá no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz. Ele explica para nós que o conhecimento do povo de Israel é um labirinto onde apenas os mestres conseguem caminhar por ele. Então, a gente está diante aqui dessas conexões que a gente vai juntando Torá, os profetas que fazem parte do Antigo Testamento, como ela falou, a gente às vezes junta Torá, profetas, tradição oral, e vai fazendo uma salada, né? Coloca. Para quê? Como ela fala, para tentar tirar as gemas, o que tem de mais precioso. Então, como que a gente pode entender isso? O Elahá, esse exemplo dele, eu adoro, e quando eu citar, todo mundo sabe que eu aprendi com ele. Quando ele cita as obras básicas e as obras subsidiárias, ou as obras complementares. Por que elas estão em conjunto? Porque elas são reveladas pelos Espíritos como continuidade. A gente caminhou no entendimento, a gente ganha mais informação, expande o nosso horizonte consciencial, a gente expande o nosso conhecimento intelectual, e assim é considerado da mesma forma pelos rabinos. Então, às vezes, vem um rabino e escreve sobre a inspiração divina, psicografa nas nossas palavras, um texto, um midrash. E aquilo é aceito. Por que ele é aceito como estando como complemento da Torá? Porque entende-se que houve uma inspiração divina, um espírito superior, passando o conhecimento que estava oculto. Muito bem. Agora tem aqui a Solange, ela fez uma observação que na Bíblia de Jerusalém está escrito 2 anjos. De Jerusalém? Interessante. Eu sempre estudo, ela já falou 2 também, eu sempre estudo pela Torá, e quando eu digo o Torá, eu sigo o hebraico, eu estudo com a tradução do lado, sim, mas eu gosto do texto em hebraico, e eu gosto dos Midrashim. Os Midrashim falam que eram 3. Um para anunciar Isaac, um para destruir Sodoma e Gomorra, e outro para visitar Abraão, salvo engano, porque ele tinha acabado de fazer a circuncisão. Então, a gente estuda no judaísmo e existem algumas traduções, eu não estou criticando a tradução da Bíblia de Jerusalém, não está ao meu alcance, quem sou eu para fazer isso, com todo o respeito, mas existem algumas traduções, como por exemplo, se a gente pegar os 10 mandamentos, eles estão diferentes. Na Bíblia, vou colocar na Torá dos judeus e nas traduções. Então, existem algumas traduções que às vezes modificam algumas condições. Então, no Midrash, na Torá, são 3, mas pode ser sim que nós tenhamos 2. Sabe alguma coisa lá a respeito? Estou pegando aqui em Esperanto. Aqui em Esperanto, Caidu Angelo e Veni Sodoma Vespere. E 2 anjos vieram a Sodoma ao cair da tarde. Isso a Sodoma, né? Deixa eu ver aqui no capítulo 18, com relação a Abraão, se são 2 ou se são 3. De repente, aqui são 3. São 3, né? 3. Aqui eu acho que são 3. Pois eu... Vai falando aí que eu vou procurar. Você tem o versículo? Você sabe? É o início do capítulo 19, que está 2 anjos. Está aqui, ó. São 3. Para Abraão, 3. Para Ló, 2. Ok? É porque um completa a sua missão, que era visitar alguém que esteja doente, que é uma grande mitzvah, um grande mandamento da Torá. Então, a pergunta
dele posso fazer, tá? A Camila colocou aqui para nós, Denise, no Sim. chat privado, se você quiser fazer para nós. Na literatura hebraica, se pode delimitar o que seja uma questão simbólica daquilo que expresse uma realidade? Se a gente pode ter uma delimitação entre o simbólico e o literal, a grande beleza do judaísmo é não ter esse limite. Isso é o que é o mais bonito. Porque sabe o que acontece, Laelder? A coisa mais bela do judaísmo é que eu pego um texto e eu dou uma interpretação para ele. O outro rabino vem ensinar. Eu enxergo isso assim. E as duas estão corretas. Aí vem um terceiro e enxerga do outro jeito, também está certo. Porque não existe literalidade no texto. Cada um, pela sua ótica de sabedoria, enxerga desdobramentos distintos sobre o mesmo texto. O mesmo rabino, visitando esse versículo a cada ano, com o estudo das Parashot, ele mesmo enxerga coisas diferentes a cada vez que ele vê. O rabino Akiva, estudando apenas o primeiro versículo da Torá, tirou quantas interpretações, Álvaro? São 42, né? Não me lembro. 42, mas quem alcança o máximo seria 70. É um número simbólico, tá? Mas essa condição é que é o bonito. Dentro da Cabala, existem 4 níveis de interpretação que você tem para o mesmo texto. A primeira interpretação é literal. Você pega o texto, eis que um semeador saiu a semear. Então, eu vou estudar a história pela história. O pai recebeu o filho de volta, bacana. É a história na sua literalidade, é o pshat, literal. Depois nós temos um segundo nível de interpretação, que é o simbólico, remes, que você retorna para o texto, para ler o mesmo texto, mas como se tudo fosse uma grande parábola. O belo da Cabala, Laelder, é poder você ver até o que é literal ser visto de maneira simbólica. A libertação do povo de Israel, vamos admitir que tenha sido verdadeiro lá, Moisés e tal. Eles pegam tudo aquilo e dizem, tá, tudo bem, pode ter acontecido desse jeito aí, mas a gente vai reler isso de maneira parabólica. Quem é Moisés? Quem é o povo? Quem é o faraó? O que significa isso? O faraó como o egoísmo que mora em nós, o homem novo querendo se libertar da escravidão que o faraó comanda e oprime o nosso coração para que não se liberte. Então, eles têm o dom de fazer isso, que seria a interpretação simbólica. Aí tem o terceiro nível. O terceiro nível é mais profundo ainda, porque é o drash, que significa você pegar o texto e trazer para você. Porque uma coisa é você fazer uma leitura simbólica, e dizer, não, porque o samaritano foi aquele que fez isso, o outro fez aquilo. A outra interpretação está, quem é você na parábola? Você é o salteador? É o homem caído? Você é o sacerdote? É o levita? Quem é você na história? Você é o semeador ou você é a ave que come a semente que cai? Então é trazer para você. É você se jogar para dentro do texto perguntando como você se comporta diante daquilo. E tem o quarto nível, que isso aí só em Cabala para fazer, que é o Sud, que é oculto, misterioso, que interpreta o formato das letras em hebraico, que interpreta a leitura na vertical, na horizontal, o sentido numérico de cada letra. Esse, quando você traduz, você perde. Ele desaparece na tradução. E é nesse que os rabinos se deleitam, passam horas vendo. Olha o formato da letra. Ela tem 2 pés. Então, essa letra é uma letra que significa exatidão, correção. Por exemplo, quando Jacó manda José chamar seus irmãos, então ele diz assim, vai lá no local tal chamar seus irmãos. O local que ele fala não existe. Não existe, não. Esse local não existe. Aí os rabinos pegam a letra para ver. As letras têm um sentido simbólico de exatidão, correção, perfeição. Não. Então ele estava querendo ir buscar os irmãos nesse espaço onde existe a perfeição, a correção, a exatidão de todas as coisas. Não era um lugar físico, era um local psicológico. Mas isso aí se traduzir já era. Isso aí você perde. Então,
essa é a beleza. É por isso que o judaísmo tem todo esse tempo e ninguém sabe nada. Porque quanto mais se estuda, mais se descobre que tem muito mais coisa para aprender. E é uma coisa que eu sempre falo para o Álvaro, sabe? O judaísmo está precisando de um codificador, está precisando de um sistematizador, porque esse conhecimento está todo espalhado. Eu acho que ele é espalhado de propósito. Você, para poder dominar o conhecimento que o judaísmo tem, você tem que ter uns 30, 40 anos de estudo para você poder achar as conexões. Porque ninguém chegou e disse assim, eu vou juntar tudinho, vou botar tudo no lugar para que as pessoas consigam ler, é isso aqui. Não é assim que está. Está tudo pulverizado. Você lê aqui, olha, peguei um pedaço, outro ali. Aí você vai juntando as peças como se o quebra-cabeça não tivesse sido organizado. E aí, quando você percebe uma pessoa que estuda há 40 anos, que tem que estudar, mas esse que estudou também não vai juntar. Ninguém junta. Não faz o que Kardec fez, que pegou tudo, juntou e disse, eu vou colocar numa obra a síntese daquilo que a doutrina seja. Ninguém não tem um codificador, não tem um sistematizador do conhecimento. E isso é que é o belo, viu? Enquanto o judaísmo for assim, ele vai ser essa coisa maravilhosa, esse manancial de sabedoria que não se esgota nunca. E é interessante que a gente conversando nessas lives, eu ouço informações, histórias que eu não conhecia com Elahá. E quando a gente também senta... que ninguém consegue saber tudo, né, Elahá? Não é. E é bonito que mesmo sem estar combinado, a gente percebe que se encaixa, né? Que é uma engrenagem perfeita. E o interessante do judaísmo é que opiniões opostas são valorosas. Então, para chegar num ponto, a gente coloca opiniões, às vezes, completamente diferentes. O questionamento, o debate é muito válido dentro do judaísmo. Para quê? Porque quando você é questionado, você busca novos pontos e você não se fecha numa ideia, vamos dizer assim, tão fundamentalista. Então, o judaísmo dogmática, o judaísmo ele é muito amplo. História se mistura com símbolo, que se mistura com leis eternas, que se mistura com, às vezes, condições que a gente fala, nossa, mas tudo isso numa passagem? Tudo isso e muito mais. Eu falo assim, ainda bem que o nosso espírito é imortal, porque eu quero passar a eternidade estudando judaísmo, evangelho, espiritismo, e falar, nossa... Eu vou falar uma coisa aqui que é até um absurdo, né? Do ponto de vista do espiritismo. Mas conversando com meu irmão, que é um diligente estudioso de judaísmo, daqueles que se dedica mesmo a estudar, ele dizendo para mim assim, existem alguns estudos que os rabinos fazem para habilitar alguém a dizer que conhece a lei, ele abre o pergaminho, pega uma agulha e fura o Tanar e diz, esse aqui é o capítulo tal do livro tal, eu meti a agulha e furei. Qual foi a letra que eu furei há 40 páginas para frente? Então, você tem que ter a leitura de 40 páginas para frente, qual é o texto que está e que letra estará na posição que você está furando lá embaixo. Aí, esse é conhecedor do texto, esse sabe. Então, você entende a que ponto eles chegam de estudo, de se dedicar a compreender esse texto? É muito profundo, né? É muito profundo. Passa-se a vida toda estudando e ainda não... É muito profundo. Mas a gente tem uma coisa muito boa. Luz da doutrina dos espíritos. E a gente pega esses textos, vai jogando luz e eles vão se abrindo. Por isso que Sod é o 4º nível, é o mais profundo. O segredo que o Elahá falou, o oculto. O que a doutrina espírita faz? O que os espíritos fazem? Revelam o oculto, trazem o Sod, trazem aquilo, a essência do ensinamento. E aí a gente fica maravilhado, né? É o ensinamento dos iniciados do passado, hoje a doutrina espírita revela de maneira franca. Mas vamos em frente, Denise. Muito bom. Tem mais um aqui de uma xará. Olha, Denise Conte. Olá, Denise. Quer dizer que este episódio de Sodoma e Gomorra é para mostrar que temos de mudar? Porque se estamos passando por esta transição, seria mais um chamamento à última chance?
Se eu fosse um espírito atrasado, eu iria responder essa sua pergunta de outro jeito. Mas pegando o atributo dos espíritos superiores, que falam pouco para dizer muito, eu responder sim. É isso mesmo. Você entendeu a essência da ideia. Muito bom. Aqui, tem mais uma observação aqui, ó. Se ficarmos só no simbólico, Papai Noel seria visto como um extraterrestre. Beijos. Jorge. Meus amigos, eu acho que nós terminamos as nossas perguntas. Então eu quero só destacar um pontinho da Denise Conte, por favor. Denise, você está coberta de razão. A bem da verdade, todas as mensagens espirituais que chegaram até nós, até o dia de hoje, pelas diversas doutrinas, elas só têm um objetivo: que o homem se transforme. Porque esse é o foco de todas. Se você pegar Krishna, Buda, Sócrates, todos convergem para um único ponto: mudança interior, transformação moral. E a gente foge de todas elas. A gente cria rituais, cria paramentos, inventa liturgias, cria uma classe sacerdotal, faz tudo para fora e não faz para dentro. Aí a gente migra de doutrina, vem outra revelação, trazendo de novo a informação, a gente faz tudo de novo. E a história de Adão e Eva, o que era? Era mudança, para que eles mudassem. Mas aí, olha, você tem que obedecer. Aí a desobediência levou a tudo que aconteceu. A história de Caim e Abel, a história da Torre de Babel, todas as histórias são o seguinte: cara, não pega esse caminho, pega o outro, não pega esse. E é a repetência quase que infinita da tentativa de resgate do Criador em relação a nós. A história de Sodoma e Gomorra, sim, é mais uma oportunidade em que Deus manda os seus agentes para resgatarem aqueles que estariam na condição mínima, que Ló não era a flor que se cheirasse. Mas eles vão lá e resgatam Ló e tiram Ló da cidade, porque ele tinha a mínima condição de ser socorrido naquele momento. Então, é a grande saga da humanidade. E a transição planetária é esse grande processo em proporções globais, nas quais o planeta passa por uma avaliação completa em que muitos permanecerão, muitos migrarão a partir da identificação que eles tenham diante dessas múltiplas oportunidades que nós temos para aprender isso. E a doutrina espírita não difere desse objetivo. Apesar de muitos acharem que o espiritismo é uma mensagem para falar de mediunidade, reencarnação, mundo espiritual, lei de causa e efeito, não é. O objetivo da doutrina espírita está apresentado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é ele? Não é outro, é o de sempre. A transformação moral do homem. Então, essa é a síntese de todas as coisas. Jorge, e mais uma aqui, olha, da Camille. O significado da retirada de Ló, de Sodoma e Gomorra, é a retirada dos espíritos que estão no umbral? Eu não diria que seria um umbral, porque a gente vai circunscrever isso a um aspecto apenas espiritual, mas em todas as situações da vida. Você está hoje vivendo na companhia de pessoas que lhe iludem, que destroem você, você está numa companhia de amigos que estão arrastando você na direção do erro. Aí Deus diz: não, eu vou mandar alguém para tirar essa pessoa. E aí ele vai e resgata o indivíduo encarnado, vai resgatar para que ele tenha uma oportunidade, uma chance de refazer sua vida. Em síntese, a gente poderia dizer, Camille, que seria, na verdade, a assistência espiritual em socorro de todos nós, encarnados ou desencarnados, quando estamos vivendo na companhia do erro, mas quando temos a mínima condição deles jogarem a rede e nós conseguirmos agarrar essa rede para eles nos retirarem dos locais de escuridão moral em que nos encontramos. Muito bom. E já partindo para o nosso fechamento, Elahá, as suas considerações finais para hoje, com o tema de Sodoma e Gomorra. Eu já falei tanto, mas falar só mais. Eu acho que
o grande objetivo dessa nossa discussão não é que a gente se atenha na literalidade das coisas, mas que a gente pegue o perfume da mensagem. O que é que está dito nesse texto? Às vezes a gente fica se prendendo, olha, porque Ló fechou a casa, não fechou a casa, botou para dentro, botou para fora. O que importa aqui é tentar entender a história como um todo, que é mais uma história do resgate que Deus promove às criaturas na tentativa de oferecer a todos nós a chance de um recomeço. E que quando nós fizermos esse processo de retirada nossa dessa condição de perturbação, que a gente não haja como a esposa de Ló, olhar para trás. Nós precisamos efetivamente fazer uma mudança. É preciso transformar o eu e não ficar desejoso daquilo que aconteceu e que a gente quer voltar. Ou ainda, movido pela curiosidade para querer saber o que aconteceu com os outros. E só para encerrar o que eu quero dizer, queria destacar que Deus deu uma alma para cada um. Eu sou uma alma, o Álvaro é outra, Denise é outra, cada um de nós é uma alma. Sabe para quê? Para que cada um cuide da sua. O nosso papel é nos transformarmos no socorro ao semelhante, ajudando o próximo, fazendo o que a gente puder pelo coletivo, mas sem a preocupação de querer ser o salvador dos outros. A gente vai ajudar, sem dúvida nenhuma, mas não nos iludamos. Nós só conseguimos salvar a nós próprios. Não adianta olharmos para trás, porque nós perdemos a chance de crescer e podemos nos atrapalhar. Nós vamos oferecer a ajuda que pudermos, mas as pessoas têm que seguir conosco. A gente não pode se emaranhar, senão a gente fica na beira do vulcão e não consegue sair também. Muito bom. Álvaro? Nós vemos na vida do senador Publio Lentulus, de Emmanuel, quando ele se encontra com o Cristo, e ele se encontrava habitando a sua Sodoma e a sua Gomorra. Nós vemos o convite para que ele pudesse sair. Nós encontramos Saulo vivendo na sua Sodoma e Gomorra e perseguindo, assim como os sodomitas. Nós encontramos Saulo também se encontrando com Jesus. E a gente não poderia pensar que estes são espíritos privilegiados. Nós recebemos os nossos chamados através do Cristo, através dos anjos, através de talvez um Abraão que esteja encarnado em nosso seio familiar. Nós encarnamos com repletos chamados para que nós possamos sair da nossa Sodoma e Gomorra. E como Elahá muito bem falou, não importa o que você fez, não importa para onde você ia, não importa quais foram as suas escolhas, o que importa é o que você está fazendo a partir do momento que o Cristo toca o seu coração e você se propõe a fazer como Lote e deixar tudo para trás. Levar o mais precioso, aqueles que talvez quisessem que você estivesse caminhando nos melhores de todos os caminhos do amor junto ao Evangelho. A partir desse momento, como ela falou, a gente não precisa mais olhar para trás, porque todo o passado vai servir apenas de aprendizado, para que nós possamos então, como fez Lote, caminhar em direção, quem sabe, vou colocar aqui, como nós estamos falando de Antigo Testamento, em direção a Jerusalém, que não é a cidade física, mas ao lugar mais precioso do nosso coração, onde a presença dos profetas, do Cristo, onde a presença da revelação divina seja constante nos nossos espíritos. Então, as minhas considerações seriam nesse sentido. E o meu agradecimento a todos, uma ótima noite, Denise, Elahá e todos que estiveram conosco. Então, uma ótima noite a todos. Eu também quero agradecer a presença de todos nesse primeiro episódio, né, dessa nova série de mais 7 episódios que vamos ter. Agradecer ao Álvaro, ao Jorge, por tanto ensinamento hoje.
e que, com certeza, isso só tem a nos engrandecer, né? Porque conhecimento nunca é demais e é o que a gente leva, né? É todo esse conhecimento que a gente adquire, né? Então, eu agradeço a todos, agradeço ao Álvaro, ao Jorge, e eu gostaria de pedir ao Álvaro, então, para fazer a nossa prece de encerramento. Álvaro, pode ser? Vamos sim. Eu vou convidar aqueles que se sentirem à vontade a fechar os seus olhos e elevar nesse momento, segundo nos ensinou o texto, a história de Sodoma e Gomorra, a elevarmos os nossos pensamentos em socorro a todos aqueles que sofrem, que talvez se encontrem esquecidos, que talvez tenham se perdido em seus pensamentos, em seus caminhos, mas rogamos a Deus que, através dos seus espíritos superiores, que toquem o coração de todo aquele que chora, que se encontra aflito e que talvez se sinta perdido. Fazemos as preces em socorro aos que se encontram nos presídios, nos hospitais, no plano espiritual, no Vale dos Suicidas, nas trevas, onde quer que se encontrem, que possam receber as vibrações de amor do próprio Cristo, de seus trabalhadores, que encontram-se em busca das ovelhas perdidas, dos filhos transviados da casa do Senhor, e que, emanando o amor, a paz e os nossos pensamentos a todos aqueles que sofrem, que possam se fortalecer para encontrar o caminho em suas consciências, que se abrem para enxergar ao lado de cada um de nós o Cristo, que caminha como irmão em um roteiro seguro, nos levará novamente aos braços do nosso Pai Celestial, acalmando as chagas de nosso espírito. Agradecemos pela oportunidade do estudo e por todos os presentes. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Que assim seja. Até então, na próxima terça-feira, às 21h, estaremos aqui novamente, né? Obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Até terça.